brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar, pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Pessoal, hoje estamos acabando a nossa campanha da família. Ei, que legal, que legal. Espero que tenha sido bênção para você. Espero que tenha sido um momento gostoso. Aqueles que fizeram, foram 30 dias de jejum e oração da família IBVM, tá bom? Caso você não é da nossa igreja, mas queira receber o material, entre em contato comigo pelo WhatsApp, eu te envio, tá, em PDF, aí você pode fazer com a sua família aí. Os estudos são muito bons, muito focados em família e bem diretos, tá? Foi tratado sobre aborto, foi tratado sobre a morte, sobre a viuvez, sobre síndrome do ninho vazio, sobre divórcio, muitos assuntos importantes sobre homossexualidade, tantas outras coisas, tá? E este último tema de hoje, olha só como que termina. Famílias vivendo para a glória de Deus. Esse é o assunto que vamos ter hoje. E, gente, é tão bom quando a gente vê isso, porque pensa o seguinte, quando a gente fala sobre família, eu sempre bato nessa tecla, a família tem que estar saudável. Uma família saudável forma uma sociedade saudável. Não dá para ser vice-versa, tá? Não dá para nós cobrarmos que o Brasil seja um país honesto se as famílias não forem honestas. Não dá para exigirmos que os funcionários das empresas sejam pessoas com responsabilidade se dentro das casas nós não temos responsabilidades, compreende?
Então, se dentro de uma família cada um tem sua responsabilidade, o filho sabe a responsabilidade que ele tem, os pais também, cada um vai cumprir bem o seu papel na sociedade. Então a família nada mais é do que uma preparação para a sociedade. Por isso que, olha que interessante, eu não sei se alguns de vocês talvez nunca tenham se atentado nisso, mas eu já tenho falado para a nossa igreja. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá? O último livro do Antigo Testamento. E ele termina assim, ó, Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. Olha como é que termina o último capítulo da Bíblia do Antigo Testamento. Ele vai falar sobre o mundo está difícil, como é que resolve o planeta? A gente quer que resolva o planeta, o problema do nosso mundo, não quer? Não queremos? Não queremos que o mundo seja um lugar melhor, seja um lugar bom de se viver, onde as pessoas se amem e sejam honestos. Olha como é que termina Malaquias 4, versículo 6. Versículos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha, que simples. Vocês entenderam? Aqui ele está dizendo que a solução do mundo é que o coração dos filhos se voltem para os pais, o coração dos pais se voltem para os filhos. Ou seja, que os filhos amem seus pais e que os pais amem seus filhos. E ele falou assim, se não acontecer isso, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, para a terra ser abençoada, as famílias têm que se amar. Olha que simples, gente. Você fala, pastor, não pode ser tão simples assim, mas é, gente. A solução do planeta, do mundo, é a família. Agora te digo, é fácil, é simples, mas não é fácil. E agora eu vou aproveitar, como o tema é famílias vivendo para a glória de Deus, só citei esse termo Malaquias para dar uma abertura, e o texto-chave que ele nos dá é João capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas por que esse texto? Porque ele vai trabalhar a ideia de que um serve o outro e todos nós servimos a Deus. Quando a família ela anda unida, ela é para a glória de Deus. E pessoal, eu quero aproveitar hoje uma coisa que aconteceu esses dias, então se tem se falado muito, né, na internet, vocês têm acompanhado aí, a questão da Natura, que escolheu lá a Tami para ser como pai, né, um exemplo de pai. Enfim, é uma empresa e ela acertou em cheio. Porque quase ninguém falava muito em Natura e de repente todo mundo está falando, é publicidade. Mas assim, irmãos, é óbvio que é algo que incomoda muita gente, incomoda, tá? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Falo como pastor, aguardando nossa filhinha, temos feito os cultos em casa, cantado para ela toda noite, lendo a Bíblia. A Mari tem feito um trabalho incrível com ela, de pastoreio mesmo no ventre, mas sabemos das responsabilidades. E olha só, às vezes, quando nós falamos que temos que trabalhar na prevenção, é justamente isso daqui, ó, a família vivendo para a glória de Deus. Meus irmãos, o mundo é um mundo caído, tá bom? O mundo é um mundo caído. As pessoas, as empresas, boa parte estão pensando em lucros. Eles não têm como princípios, eles não têm como meta princípios cristãos ou princípios éticos e morais. Não, eles querem ter dinheiro. E para isso acontece esse tipo de coisa. E vai sempre acontecer, gente. Vai sempre acontecer. Tá bom? Pastor, mas compra ou não compra? Eu não sei. Se o perfume é ruim, eu não compro. Se o perfume é bom e barato, compra. Porque se nós formos entrar nesse embate do que está por trás das empresas, eu vou te falar, meu irmão, você não compra muita coisa não. Tá? Você não compra muita coisa. Imagine se aqui na nossa cidade de Cajati você fosse entrar nos comércios apenas
das pessoas que são filhos de Deus realmente, que não... Imagina você falasse assim, bom, eu não vou comprar no comércio de quem bebe, eu não vou comprar num comércio onde o dono trai a esposa, onde o cara usa droga, onde... Ou seja, se nós não comprarmos coisas de pessoas que não têm um princípio ético e moral como nós temos, vai ficar complicado. Eu vou chegar ali no ponto. Tá? É uma decisão de cada um, comprar ou fazer esse boicote. Mas olha só, qual que é o caminho mais fácil? Qual que é o caminho mais fácil? Esse problema da Tami, que foi se levantado, é muito legal para a gente trabalhar sobre isso. A adoção através de famílias homossexuais é autorizado. Eles adotam aqueles que foi fruto de casais heterossexuais que abandonaram essas crianças. Mas, pastor, foi gerado de maneira esquisita, não foi... É eles. Cada um prestará conta a Deus. Mas, pastor, e aonde a igreja entra nisso, pastor? Aonde nós vamos levantar nossa voz profética? Em casa, meu irmão. É em casa. Se nós não ensinarmos nossos filhos os princípios cristãos, o mundo não vai ensinar, meu irmão. Entende? Não vai. Às vezes a gente está pensando tanto em lutar contra o sistema, estamos esquecendo de discipular que eles estão dentro de casa. E vou te falar, o teu filho, quando for para a escola, vai aprender sobre que homoafetividade é algo natural. Mas não pode... Mas vai, meu irmão. Vai, cara. Eu cresci, e se você tem... Eu estou com 42 anos. Eu cresci na década de 80 assistindo o Jô Soares, onde tinha um personagem que era o Capitão Gay. Alguém lembra? Capitão Gay. Ele era um super-herói gay. Não sei se vocês se lembram. Já era natural esse tipo de coisa lá atrás. Entende? Isso é uma sociedade, meus irmãos. Nós estamos falando de um mundo que não é direcionado por Deus. O mundo jaz do maligno. A gente tem que ter isso em mente. Não adianta nós queremos mudar a sociedade, sendo que nós estamos perdendo nossos filhos dentro de casa. Porque, pense bem. Houve uma vez que um casal muito querido, um tempo atrás, estava preocupado porque lá na escola estava ensinando sobre folclore. E ela estava, pastor, puxa vida, vai chegar a época de Halloween, época de folclore, estão ensinando as crianças sobre Saci Pererê, sobre isso, sobre... E aí, eu falei, gente, faz parte. Faz parte, vivemos num mundo que é assim. Eu cresci assistindo Cuca, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Faz parte da cultura de um povo, entende? Aí, de repente, eu posso ser contra o Saci Pererê, porque é o neguinho que fuma cachimbo, está ensinando os meninos a fumar cachimbo, mas faz parte do folclore brasileiro. Mas nós assistimos Vingadores, onde tem Thor, que é o deus do trovão, faz parte do folclore nórdico também. A mesma coisa, assim como para nós é o Saci Pererê, é o Thor, o deus do trovão, lá na região nórdica. E o que a gente faz? A gente faz o seguinte: já que o mundo não está preocupado com família, tá, meus irmãos? O mundo não tá. Os caras estão preocupados no bolso. Se os homossexuais dão dinheiro, eles não estão preocupados em questões éticas e morais. Não estão preocupados com isso. Se o cigarro dá dinheiro, eles não estão preocupados se vai dar câncer, não vai dar imposto, então venda cigarro pro povo, entende? Se cachaça dá dinheiro, eles não estão preocupados se o cara vai bater na mulher, se o carro vai bater, se vai ter acidente de carro. Não! O álcool dá imposto, gera dinheiro. É o capitalismo. Então, se nós quisermos que a sociedade pense de forma ética e moral, puxa vida, é muita utopia, tá bom? Se você querer que os deputados eles vão trabalhar por uma pauta ética e moral, esquece. Porque é um sistema por trás disso tudo. E o que a gente faz?
Família. O coração do pai se volte para o filho, do filho se volte ao pai, aí eu curarei a tua terra. Então vamos lá? Já que lá na escola nossos filhos irão aprender sobre saci pererê, boitatá, todas essas coisas, vai ter aula em algumas coisas que vai explicar sobre a religião afro, vai falar sobre os orixás, mas pastor do céu, como é que pode? Meu irmão, é cultural. Mas deixa eu te falar, o problema é, às vezes as crianças vão para a escola e elas ficam fascinadas. Papai, olha só, o Saci Pererê faz isso, ele amarra, aprendi isso lá na escola. E a gente não ensina as crianças sobre os super-heróis da Bíblia. Entende? Nós não ensinamos as crianças que na Bíblia tem um homem grande, forte como Sansão, tem um cara que foi inteligente como Davi, teve um homem de Deus que subiu num carro de fogo como foi Elias, teve um homem que construiu uma arca. Gente, a Bíblia tem tanto material que é da hora, que Deus falou assim, gente, ensine teus filhos. Essa é a ordem de Deus, desde Deuteronômio. Pais, inculquem a palavra de Deus a seus filhos. Mas a gente não faz. Como nós não enchemos a cabeça dos nossos filhos com aquilo que está na Bíblia, o mundo vai encher com aquilo que está lá fora. Se nós ensinarmos aos nossos filhos e netos os princípios cristãos de que o casamento é uma instituição de Deus entre homem e mulher, para gerar filhos, para procriar, para isso e aquilo, se você não ensinar isso, meu irmão, lá fora, ele, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, vão entender que o casamento homossexual é vontade de Deus. Porque é o que vão ensinar. Não é? Eles estão errados? Óbvio que não. Óbvio que não. Eles estão fazendo o papel deles. E aonde está o papel da família que vive para a glória de Deus? Estão entendendo? A nossa luta não é na reação. Meu Deus do céu, e agora? Agora estão fazendo propaganda de casamento de mulher, com homem com homem. Sim, mas o que você tem ensinado a teus filhos sobre casamento? Quantas vezes você conversou com teu filho ou com a tua filha sobre o que é ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Nunca? Então, o mundo está ensinando. É simples assim. Mas, pastor, agora tem uma cartilha que vai falar de sexo, disso na escola, tudo. Gente, é o caminho. Talvez as coisas mudem, mas possivelmente vai ser o caminho. Quantas vezes você sentou com teu filho ou tua filha e falou sobre sexualidade? Ah, pastor, mas aí não dá, né? Aí eu tenho vergonha, não rola. Enquanto você tem vergonha, meu irmão, enquanto você não quer falar sobre isso, o mundo vai falar, então não tem o que reclamar. A cabeça de uma criança é como um copo. Se você nunca falou da Bíblia, nunca ensinou sobre os personagens da Bíblia, que é da hora, é muita coisa legal. Jesus anda sobre o mar, Jesus multiplica pão e peixe, Jesus ressuscita Lázaro. Você nunca ensinou para o teu filho. Aí quando o teu filho começa a ver as histórias, se apaixona pelo Thor, se apaixona pelo... Aí vai ficar reclamando? Não, a culpa é tua, a culpa é nossa. Quando nós entendemos que a família é para a glória de Deus, nós entendemos que é na família que começa a cura de uma nação, gente. Entende? Como que nós queremos que os jovens respeitem as autoridades na rua, sendo que não respeita pai e mãe, não foi aprendido? Como que nós queremos que os jovens respeitem os professores, sendo que em casa não foi ensinado isso? É em casa. E o que eu estou falando não é, irmãos, é a Bíblia. A Bíblia diz isso. Inculque em teus filhos de manhã, no andar, no sentar, na hora de comer. Fale sobre ele os princípios bíblicos. Olha que interessante, olha que legal isso. Quando a gente vai lá para o livro de Êxodo ou Deuteronômio, onde vai falar dos mandamentos, né? Nós temos por princípio falar 10 mandamentos, não é verdade? Só que quando você vai lá ver o texto, são muitos, é muito mais do que 10 mandamentos. São muito mais. Muito, muito.
Por que eles fizeram 10 mandamentos? Porque que nós temos por tradição falar 10 mandamentos. Eu te desafio, depois você vai lá e vai pontuando. Não, toda vez que tem não, você vai separando. Vixe, dá muitos mandamentos. Mas, sabe por que foi 10? 10 dedos. Didática. Não matar. Era assim que eles ensinavam os filhos. Filhinho, tem 10 dedos. Primeiro Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão. Era didático. Eles pegaram todos aqueles mandamentos e fizeram 10 para ajudar no ensino. Não é isso que nós fazemos? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. É didático. Porque desde o Antigo Testamento, as pessoas, os pais, sabiam da importância de ensinar a palavra de Deus para seus filhos. Mas como eu vou chegar para uma criança e ensinar um monte de coisa? É muito. Então eles fizeram o quê? Vamos separar em 10 mandamentos. Que as crianças conseguem entender e conseguem decorar. Entende? Estratégias de ensino, irmãos. Estratégias essas que nós temos condições intelectuais de poder ensinar os filhinhos a fazer o certo e errado. Quando nós entendemos que a família é para a glória de Deus, nós entendemos sobre a responsabilidade de cada um. Ontem eu estava conversando com um casal e a gente estava falando sobre isso, sobre a ideia de mordomia. A Bíblia diz que vamos prestar conta de tudo aquilo que Deus confiou a nós, inclusive da família. Quando eu morrer e estiver na presença de Deus, Ele vai prestar conta da maneira como eu lidei com a Mari. Como a Mari lidou comigo. Como eu lidei com a nossa filha. Como nada é nosso. Tudo é para a glória de Deus. Agora Deus confia em nós uma família. E aí nós somos falhos como família. E vivemos agora a época da pandemia, onde não podemos ir para as igrejas. E aí muitos falam, meu pai agora, e meu filho, como é que agora é hora de ensinar? O que era sempre normal, dentro de casa. Meus irmãos, o mundo é de mal a pior. Entende? O que o mundo ensina? O mundo ensina que roubar vale a pena. Que é isso, pastor? Claro que ensina. Gente, quantos corruptos aí? Eu não estou falando o carinha analfabeto, o coitado que rouba um frango e vai preso e fica 10 anos. Eu estou falando do cara estudado. Vocês não conhecem gente aqui em Cajati, em qualquer lugar que tem poder, tem dinheiro e não é preso? Vocês não conhecem gente assim? Claro que existe. Então, o que passa no subconsciente dos brasileiros desde pequenininho? Roubar vale a pena. Não para o pobre. Mas se eu ficar rico, se eu virar um empresário rico, se eu virar um político bem influente, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não sou rico, eu não vou ser preso. É isso que a sociedade ensina, meu irmão. Lembra de quando Paulo Maluf era prefeito? Paulo Maluf rouba, mas faz. É mentira? Inclusive era um dos jargões que rolava naquela época. Isso nós temos que combater contra. Mas como? Ensinando dentro de casa que roubar não vale a pena. Ensinar dentro de casa que os fins não justificam os meios, que é o que a Bíblia ensina. É responsabilidade nossa. Porque, meus irmãos, quando nós somos lançados, a maioria de vocês estão assistindo, já estão no mercado de trabalho ou já estão até aposentados. Nós sabemos que quando nós estamos no mercado de trabalho, quem pode mais chora menos. Não é verdade? Quantos de nós não tivemos aquele colega de trabalho preguiçoso? Ixi, chegava atrasado, enrolava no serviço, deixava a gente sobrecarregado de serviço, mas não acontecia nada com ele.
Isso dá a entender que vale a pena ser preguiçoso. Mas nós temos que ensinar dentro de casa que não. Por quê? Porque o cara que é o preguiçoso, ele sobrecarrega o colega de trabalho. Agora o pior é que muitas vezes esse preguiçoso é crente. Pior é que muitas vezes esse cara que é um péssimo funcionário vai na igreja, diz que é crente, passando mau testemunho. Onde isso se ensina dentro de casa, através de responsabilidades. Vocês entendem, irmãos, que a família, quando vive para a glória de Deus, antes dessa glória brilhar lá fora, ela tem que ser ensinada dentro dos lares. É uma utopia nossa imaginar que deixa eles irem para o mundo e que aí a gente vai acertando. Se torna mais difícil. As crianças, os jovens, eles vão ter acesso às drogas. Vão ter acesso às drogas. Eles vão ter acesso a muitos convites que virão a ele, gente. Você pode obrigar teu filho a ir para a igreja, mas se você não vive aquilo que você fala dentro de casa, teu filho vai falar, que hipocrisia. Na hora que ele puder, ele vai vazar. É óbvio que tem um momento que ele vai tomar uma decisão por ele, por melhor que sejam os pais. Mas muitas vezes os pais não são exemplo do que falam na igreja e dentro de casa. E aí o moleque fala, pra que eu vou querer ficar indo numa igreja, sendo que meus pais falam uma coisa e vivem outra? A família, ela é para a glória de Deus. Não é a igreja que forma isso. Não é a escola que forma isso. Não é a sociedade que forma isso, é a própria igreja, a própria família. A sociedade é composta por famílias. A escola é composta por famílias. A igreja é composta por famílias. Então, se as famílias que compõem uma sociedade são famílias doentes, essa sociedade é doente. Se as famílias que compõem uma escola são famílias doentes, essa escola é doente. Se as famílias que compõem uma igreja são famílias doentes, esta igreja é doente. Mas pastor, todo mundo é pecador. Opa, todos somos pecadores. Mas uma coisa é sermos pecadores e buscarmos a melhora. Buscai a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Entende? Quando uma sociedade é composta por famílias que são pecadoras, mas buscam a melhora, o que acontece? Essa sociedade ela vai melhorando. Se a escola é composta por crianças que fazem parte de famílias doentes, porém que buscam melhorar, essa escola ela vai melhorar, a tendência é ela ir melhorando. Se a igreja é composta por famílias que são doentes, mas que buscam melhorar, essa igreja pode ser uma igreja doente hoje, mas ela vai melhorando, porque as famílias vão melhorando. Não tem milagre. Não tem milagre assim, não tem como ser diferente do que isso. Entende? O problema é que muitas vezes nós não entendemos a responsabilidade e a oportunidade que temos em nossas mãos, pessoal. É ensinar os nossos filhos que ser rico, os fins não justificam os meios. Ser rico de maneira ilícita não vale a pena. Mas pai, mãe, se eu for para viver minha vida ganhando 1, 2 salários, eu nunca vou ter aquilo que eu quero. Pois não tenha. Não tenha. Viva de forma digna. Durma com a consciência tranquila. Mas infelizmente, às vezes dentro das nossas igrejas, os pais ensinam para os filhos que vale tudo para ser rico. Vale tudo. Porque os filhos veem os pais fazendo isso. Os filhos veem os pais em suas empresas sonegarem imposto, comprar material com nota fria, não pagar hora extra de funcionário, passar a perna em fornecedor, ser trambiqueiro. Aí como você quer que esse rapaz seja uma pessoa saudável? Esse cara, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai passar a perna em todo mundo e ele vai achar que é natural. Entende, gente?
Mas pastor, pera lá, pastor, aí dificulta. Porque se eu pagar esse preço, pastor, de fazer tudo certinho, eu quebro. Pois quebre. Quebre. Porque é melhor quebrar fazendo a coisa certa do que enriquecer fazendo a coisa errada. Vou te falar uma passagem que eu acho muito da hora. Eu não sei se eu já comentei aqui, nesses cultos online. Mas na igreja eu gosto de contar essa história porque é fantástica. Jesus na casa de Zaqueu. Ia falar Simão. Lembra Jesus na casa de Zaqueu? Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um cobrador de impostos. Jesus está na casa de Zaqueu. E conversa. Não sabemos o teor dessa conversa. Jesus conversa com Zaqueu. Beleza? Ele vai conversando. Dado o momento da história, Zaqueu chega e fala assim para Jesus: mestre, gente, pensa, olha que da hora isso. Mestre, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Opa! Mas não, pera lá. E se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Jesus falou: hoje entrou salvação nesta casa. Eu quero tirar várias lições disso daqui. Primeiro, o que é muito legal, Zaqueu não se converteu num templo nem numa sinagoga. Foi numa casa. Num jantar. Sabe, meus irmãos, pessoas estão se convertendo hoje pelo WhatsApp, por uma ligação. A igreja pode estar fechada. O reino de Deus está funcionando. Lembra? Zaqueu se converteu jantando. Sabe qual é o problema? Às vezes nós queremos pregar o evangelho só num culto. Nós trabalhamos com uma pessoa há 20 anos e nunca falamos de Cristo para essa pessoa. Nós estudamos com alguém 10 anos e nunca falamos de Cristo para essa pessoa. A gente fala assim: vamos lá na minha igreja. O que é isso, meu irmão? Zaqueu se converteu jantando. E o que é legal, a conversão de Zaqueu o deixou pobre, não o tornou rico. Diferente de que muitos falam que se você se converter, você fica rico. Se Zaqueu tinha 1 milhão e ele deu metade aos pobres, ele passou a ter 500 mil. A Bíblia não diz que ele era ladrão, tá? Não diz. Ele diz o seguinte: se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Ou seja, além dele passar a ter metade dos bens, ele estava disposto a abrir mão do resto do dinheiro que ele tinha, porque Zaqueu entendeu que a vida não se baseia nisso. E aí eu quero deixar um desafio. Olha que da hora. Eu sei que eu sou meio chato em algumas coisas. Mas, meu irmão, se um traficante de drogas se converter, ele tem que abrir mão de tudo que ele conquistou baseado em assassinato, em tráfico de droga e tudo isso. Meu irmão, se um deputado, se um político, se um empresário corrupto se converter, esse cara tem que abrir mão de tudo aquilo que o dinheiro da corrupção proporcionou a ele. Entende? Você tem noção do que é um cara corrupto que construiu um império, de repente falou: me converti. Cara, todo esse dinheiro foi baseado em trapaça, em coisa, eu vou dar aos pobres. E aí? Pastor, é difícil. Exatamente. O caminho é estreito e a porta é apertada, meu irmão. É apertada. É bonito achar que o evangelho da graça não é de graça. Tá? A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que roubava, não roube mais, está lá em Tiago. E pelo contrário, que as suas mãos agora produzam coisas para ajudar os outros. Ou seja, se o cara era ladrão, agora ele não vai passar a roubar, mas ele vai passar a ajudar pessoas através do trabalho dele. Irmãos, tudo tem um preço. Mas é isso que deve ser ensinado nas famílias. Dentro de casa. Porque às vezes nós passamos uma ideia de que vale tudo para vencermos na vida. Mas olha o tema: famílias vivem para a glória de Deus, não para a nossa glória, meus irmãos.
não para a nossa glória. As famílias devem existir para curar esse país. E em nome de Jesus isso vai acontecer, mas depende de nós dentro de casa. Depende do esposo com a esposa orarem juntos, ter um tempinho na correria do dia a dia para orar, para conversar sobre Deus, para falar da Bíblia com seus filhos. Mas pastor, eu não tenho tempo. Talvez seja corrido, mas cara, vai no YouTube, pega um desenho bíblico, senta com seu filho e seu filho vai perguntar, mas quem que é esse? Aí você explica. Gente, nós menosprezamos a inteligência das crianças. Nós menosprezamos a inteligência delas. Elas sabem de coisas, elas captam coisas que a gente nem imagina. E a gente espera as crianças completarem 12, 13 anos para ensinar da Bíblia, porque é que, pastor, tem coisa muito difícil na Bíblia. É difícil para você, meu irmão. Para essas crianças de agora? Meu irmão, essas crianças de agora são inteligentes demais. Você parou para pensar que criança com 11, 12 anos está aprendendo física? E nós não queremos ensinar o Antigo Testamento porque tem textos muito difíceis. Não, meu irmão, a Bíblia é para todos. Leia a Bíblia com teu filho. Mas pastor, tem coisa que eu não sei explicar. Ah, é? Se vira, brother. Entenda a palavra de Deus para ensinar para os teus filhos. Porque do time de futebol você sabe explicar. Da novela você sabe explicar. Ensinar receita de bolo você sabe. Falar sobre os carros que você gosta, você sabe. Tudo aquilo que te chama atenção, você consegue explicar porque você ama aquilo. E se nós não sabemos da palavra de Deus, só tem uma resposta. Nós não amamos a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, diz a palavra de Deus. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Ó. A família é para a glória de Deus, meus irmãos, não é para a nossa glória. Os nossos filhos devemos criar para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Nossa esposa nós devemos cuidar sabendo que ela é para a glória de Deus, não para a nossa glória. Os esposos têm que ser cuidados pelas esposas porque é para a glória de Deus, não para a glória dela. Os filhos devem ser criados para a glória de Deus. Mas às vezes os filhos são criados para suprir a frustração dos pais. Os pais não puderam ser ricos e querem que os filhos sejam ricos a toda custa. O pai não foi jogador de futebol e quer que o filho seja jogador de futebol a toda custa. A mãe não foi modelo porque não era lá muito bonita e a filha é bonita. A mãe quer que a filha seja modelo a toda custa. Não, os filhos não são para suprir as nossas carências. Os filhos não estão no mundo para que os pais projetem as frustrações deles nas crianças. Os filhos estão no mundo para a glória de Deus. Somos mordomos de Deus. Eu vou prestar conta pelos meus filhos, pela minha esposa, pela igreja que eu pastoreio. Deus vai prestar conta de como eu pastoreio a igreja. A igreja não é para a minha glória, a igreja é para a glória de Deus. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou embora, eu mudo para outro lugar, eu morro, não sei, a igreja está aí. Virão outros pastores para cuidar, para cada um prestar a conta. O teu trabalho não é seu, é para a glória de Deus. Deus vai chegar e falar assim, o que você fez com o teu trabalho nesse tempo todo? Pastor, eu trabalhei em 15 anos, eu subi de cargo, eu virei gerente, eu virei subgerente, eu virei o CEO da empresa. Aí Deus vai falar, você levou 20 anos, você entrou como auxiliar administrativo e se aposentou como um CEO, como um diretor. Sim, Deus. Aí Deus vai te perguntar, e quantas pessoas você evangelizou nesses 20 anos no teu emprego? E aí? Aí Deus vai falar, quer dizer que eu te dei a oportunidade de estar numa empresa para que fosse para a minha glória, para que você evangelizasse, e você pensou só em você. Você só pensou em crescer. Só pensou em ficar rico.
Não, mas Deus, eu dei o dízimo, eu dei oferta. Isso é o mínimo, meu irmão. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Porque quando eu dou o dízimo, eu não faço nada, é como se eu falasse pro pastor, pastor, tá aqui, ó, faz a minha parte no evangelismo, eu tô te pagando para evangelizar no meu lugar. Não. O teu trabalho é para a glória de Deus, a tua faculdade é para a glória de Deus, o teu namoro é para a glória de Deus, o teu dom é para a glória de Deus, o teu intelecto é para a glória de Deus, a tua igreja é para a glória de Deus, a tua família é para a glória de Deus. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Ah, meus irmãos, é tão simples que esse Brasil seja curado, mas não é fácil, porque é necessário que as famílias sejam curadas, é necessário que as famílias se amem, é necessário que o coração dos pais se volte para os filhos e o coração dos filhos se voltem para os pais. É necessário que os pais amem a palavra de Deus para ensinar seus filhos a amarem a palavra de Deus. Quantas vezes teus filhos ou teus netos veem você lendo a Bíblia, ou ouvindo um louvor, ou ouvindo uma pregação, que seja? Nada contra filme, música. Gente, eu ouço de tudo aqui, eu gosto. Tem hora que você... Vixe. Mas tem louvores, tem palavra de Deus, tem quando estou fazendo uma pregação para me ouvir, mas você é pastor, sempre amei a palavra de Deus. Desde quando me converti de verdade, né? A palavra de Deus, gente, ela é fascinante, meu irmão. Ela é fascinante. Ela é um negócio absurdo, absurdo. Cada vez, às vezes que eu sento para conversar com a Mari, eu penso de uma coisa e isso me deixa abismado, sabe? Como é tremenda a palavra de Deus. E às vezes nós não conseguimos passar esse amor às crianças. As famílias são para a glória de Deus. E aí, para terminarmos, pastor, e esse negócio da Natura, que o senhor começou falando da Tammy Gretchen, o que a igreja vai fazer? Nada. A sociedade é assim. Agora, se as famílias da igreja entendam, pensa comigo, vamos pensar junto. Se as famílias de todas as igrejas evangélicas do Brasil, todas as igrejas, não, nem cristãs, tá? Cristãs, todas as igrejas cristãs, todas as igrejas que têm a Bíblia como palavra de Deus, católica, evangélica, todas as famílias, fossem famílias para a glória de Deus, se todas as famílias fossem saudáveis, aprendessem a amar uma outra, aprendessem a respeitar uma outra, aprendessem em suas casas os filhos a obedecerem os pais a amarem os filhos, a esposa honrar o esposo amar a esposa. Você acha que a sociedade estava assim? Agora me diga o seguinte, vamos pegar as famílias cristãs do Brasil. Quantas dessas famílias cristãs, os filhos cresceram vendo os pais baterem nas mães, as mães traírem os pais traírem a mãe, o pai ser trambiqueiro no trabalho, a mãe ser fofoqueira, tudo dentro da igreja. Como é que você quer que essa criança seja uma pessoa saudável, espiritualmente e moralmente? Portanto, se fizermos a nossa parte, se aplicarmos em casa aquilo que Deus fala sobre uma família consagrada ao Senhor, meu irmão, a homossexualidade vai estar na sociedade, nossos filhos já vão estar ensinados. Vai estar ensinando sobre Saci Pererê, sobre Thor, sobre orixá nas escolas, mas nossos filhos vão estar centrados, nossos filhos eles vão gostar de ver a historinha de Sansão, de Elias, de Ruth, de Davi, de Moisés, de Salomão, de Jesus, de João Batista, de Paulo. Gente, quantos personagens da Bíblia tem para ensinar para as crianças? Se elas amarem a Bíblia, meu irmão, pode ensinar o que for lá fora, eles não vão se interessar por isso. O problema é que as crianças vão para a escola sem ter o coraçãozinho dela cheio da Bíblia. E lá vai estar cheio da Bíblia.
O problema é que às vezes nossos jovens estão carentes de atenção dentro de casa. E aí eles vão suprir a carência lá fora, lá na rua, com a amiguinha, com o amiguinho, ou nem na rua, dentro de casa, pelo WhatsApp aí no quarto. Talvez você fala, pastor, meu filho e minha filha é uma bênção, não sai em casa de nada, fica no quarto estudando. Aqui, ó. Hoje, antes a gente falava assim, não vai pra rua e não se misture com as más companhias na rua. Hoje a má companhia está aí no quarto do teu filho e da tua filha, conversando com ele ou com ela, a madrugada inteirinha. E você está dormindo, achando que ela está tranquila. Não. E a gente está se preocupando com Tammy e Gretchen. E a gente está preocupado com tantas coisas. Se a gente fizer o papel de casa, a lição de casa direitinho, os riscos minimizam muito, irmãos. Minimizam muito. Entende? Fato é, a nossa sociedade é uma sociedade doente. E só tem uma maneira dessa sociedade doente ser curada: com famílias saudáveis. Famílias que vivam para a glória de Deus, famílias que se amem, famílias que se respeitem, famílias que estão juntas, entendendo que há um propósito delas aqui na Terra. Pais que criem seus filhos, não para que eles entrem em Harvard, mas que eles entrem no céu. Pais, filhos que obedeçam seus pais, não porque tem, mas porque ama eles. Os pais que ensinem teus filhos a servir o Deus deles, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Márcio, o Deus da Luísa, o Deus da Mari e o Deus da Luísa. O Deus do pai e depois vai ser o Deus do filho também. Vamos criar nossas famílias para a glória de Deus. E quando uma família ela é blindada pelo Espírito Santo, o diabo vai lutar. O diabo vai querer vir com os 4 pés. Mas estamos guardados e protegidos pelo Espírito Santo. Nenhuma condenação há para os que estão debaixo da palavra de Deus. E lá no Antigo Testamento conta a história de que um profeta foi profetizar contra o povo de Israel. Em vez de profetizar, em vez de amaldiçoar, foi amaldiçoar, abençoou. E Deus falou que nenhuma maldição há contra teu povo. E vale para nós, meus irmãos. Não tenha medo de macumba, gente. Mas pastor, meu filho, minha filha, aconteceu isso porque fizeram macumba. Não. Não. Eu ia terminar, né? Agora eu vou terminar com essa, tá bom? Você já parou para pensar? Se você crê na Bíblia, tá bom, meu irmão? Se você crê na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, não tem problema algum. Não tem problema algum. Você não precisa acreditar no que eu vou te falar. Mas, gente, pensa o seguinte. A gente fala assim, fulano de tal aceitou a Cristo. Ótimo. Quando aceita a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. Enquanto a pessoa não entregou a vida a Cristo, enquanto a pessoa não é um filho de Deus, ela é filho de quem? 3 segundinhos para pensar. Hã? Quem não é filho de Deus é filho do diabo, meu irmão. Se o teu filho, se a tua filha, se o teu neto, a tua neta de 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos vier a morrer hoje, que isso, pastor? Vai até sinal da cruz aí para se benzer. Se vir a morrer hoje, vai para o céu ou para o inferno. Mas pastor, a Bíblia diz que as crianças pertencem ao céu. Até que idade? Eu não sei. Mas quando você vai começar a falar de Deus para os teus filhos e para os teus netos? Quando você vai começar a entender que é tua responsabilidade educar teus filhos e teus netos no caminho do Senhor e criar eles para a glória de Deus, não para a tua glória. Não para satisfazer teus egos. Pastor, é que é complicado, pastor, porque o meu filho faz inglês na segunda e terça, faz espanhol na quarta e na quinta, faz natação no sábado e no domingo, aí é complicado. Então, você está criando teu filho para ser bom em tudo, menos para ir para o céu. Você vai ter um filho atleta, você vai ter um filho numa faculdade federal, mas você vai ter um filho no inferno. Porque você está se preocupando mais em criar ele para satisfazer as tuas frustrações daquilo que você não teve e está negligenciando a única coisa que você deve fazer,
quer falar de Cristo para o teu filho e para a tua filha. E aí nós enchemos as crianças de um monte de afazeres que nós achamos importante, e aí eles não têm tempo para ler a Bíblia. Exatamente, ó. Parabéns. Parabéns. Você só está mostrando para os teus filhos e para as tuas filhas, para os teus netos e para as tuas netas o que é importante. Quando der tempo a gente vai para a igreja, quando der tempo ele vai para a IBD, quando vai tempo ele lê a Bíblia. É que agora ele tem que aprender inglês, agora tem que aprender espanhol, agora ele tem que aprender isso. Beleza. Se não é filho de Deus, é filho do diabo. Que é isso, pastor? Está na Bíblia, meu irmão. Eu creio na Bíblia, então se você não crê, tranquilo. Pense nisso. Pense nisso. As famílias são para a glória de Deus. E se as nossas famílias forem saudáveis, a nossa sociedade se tornará saudável para a glória de Deus. Mas para que as nossas famílias sejam saudáveis, os cabeças da família, o homem e a mulher, os pais dessa família têm que ser pessoas saudáveis espiritualmente, para ensinar seus filhos a serem saudáveis espiritualmente. É um grande desafio? É, mas é possível. Porque Jesus falou que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está com você. Ele quer fazer da tua família uma potência. Eu creio em Deus. Eu creio nisso. Eu creio na possibilidade das nossas famílias serem núcleos missionários. Sabe? Núcleos missionários. Seja que crie seus filhos para que seja um médico, mas um médico missionário, um advogado missionário, um funcionário público, mas um funcionário público missionário, um professor, mas que seja um professor missionário, aonde ele estiver, que seja para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Terminamos essa campanha da família, família para a glória de Deus. Coloque tua família no altar. Coloque tua família no altar. Sabe o que significa altar? Lugar de sacrifício. Lugar onde se mata. Coloca primeiro você e tua esposa no altar. Se matem para a glória de Deus. Não literalmente, mas negue-se a si mesmo, se crucifique. Mate o velho homem. Altar é lugar de morte. Altar é lugar de sacrifício. Sacrifique as tuas vontades e passa a viver as vontades de Deus. Sacrifique teus filhos no altar e passa a fazer com que eles vivam para a glória de Deus, não para a glória deles. E nossas famílias serão grandemente abençoadas. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando? Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo tão gostoso. Ô Pai, obrigado por esse mês que tivemos sobre família. Pai, que desafio, que grande desafio é fazer parte de uma família e uma família saudável, mas é possível. Nos ajude a não negligenciarmos, ó Deus, esse grande privilégio e ministério que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que cada um daqui seja completamente fortalecido e cheio do Espírito Santo, com sabedoria, Pai, para criar seus filhos, netos, sobrinhos, para que a esposa tenha seu esposo convertido, para que o esposo tenha sua esposa convertida, e que cada um de nós possamos crescer para a glória do Senhor, que as nossas famílias sejam um núcleo de missionários, sejam um núcleo de homens e mulheres que vão para esse mundo para fazer a diferença, ó Pai, para a Tua glória. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, beijão para vocês. Muito legal. Espero vocês domingo às 19 horas, tá bom? E quinta-feira que vem vamos continuar com Atos, que a gente estava começando lá em Atos, né? Eu nem sei se é capítulo 3, a gente está em sequência. Vamos continuar a sequência do livro de Atos, tá bom? Um beijão, gente. Que a tua família seja grandemente abençoada. Se quiser falar comigo, se quiser entrar em contato, vamos aí para orar, para conversar, para tirar alguma dúvida. Tamo junto. Ore por mim que eu oro por você. Tá ok? Beijão, não tenha medo, tenha esperança. Fui.